boa tarde. Deus abençoe você, mas abençoe sempre. E hoje a gente já começa aqui na sala, porque nós temos um bate-papo muito importante. Depois eu vou dizer todas as outras atrações do programa, quem vai estar com a gente, o que vai acontecer. Inclusive o Benção Mãe eu vou pedir no próximo bloco, porque agora nós vamos conversar com uma educadora financeira e nós vamos entender um pouquinho o trabalho dela. A Aline Soper é uma das maiores referências no Brasil na formação de educadores financeiros. Ela é fundadora do Instituto Soper e da Soper Global Education, que é a escola internacional sediada na Flórida, e ela já formou mais de 20 mil profissionais no mundo todo e impactou milhões de famílias com seus métodos práticos, emocionais e acessíveis. E é interessante, Aline, apresentar você dessa forma, porque como você não está sediada aqui no Brasil, as pessoas que estão no seu meio de trabalho já conhecem você e hoje nós vamos apresentá-la a um público diferente, a um público que precisa do seu conhecimento, das suas orientações, e eu tenho certeza que esse sucesso que você já faz será ainda maior ajudando estas pessoas. Seja muito bem-vindo ao Mulher.com. Ai, muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. Espero que hoje a gente possa contribuir com a vida de outras pessoas aqui e estou à disposição para ajudar. E eu tenho certeza que você vai ajudar, porque muitas pessoas, eu vejo aqui no Brasil, demorou muito tempo para que a educação financeira para crianças e adolescentes entrasse no currículo escolar. E mesmo assim tem muitas escolas que ainda não têm isso. E o brasileiro não sabe usar o seu dinheiro. Ele não sabe como usar, como multiplicar, né? Lembrei aqui da parábola dos talentos, ele não sabe. Então eu queria que você, por ser esta pessoa antenada nesse meio, nos falasse. Aqui no Brasil nós temos uma crise financeira, as famílias não estão se estruturando, estão com diversas necessidades, isso é real, mas ou será que é o comportamento desse brasileiro que não sabe lidar com o dinheiro, não sabe guardar, não sabe como fazer isso render, que está gerando tudo isso? Como que é? Muito bom. Então, nós temos hoje 70% das famílias no Brasil endividadas, que é um número muito grande. E a gente não pode colocar essa culpa só em um setor. Primeiro, falta educação financeira mesmo. Quando a gente fala educação financeira, não é só sobre saber investir ou não saber. É saber fazer a gestão do salário do mês, saber para onde vai o dinheiro, aonde nós vamos colocar esse dinheiro, o que eu posso comprar, o que eu não posso, e também a parte de investimento. Mas entra também a questão da baixa qualificação, do salário que é muito baixo, da questão de conciliar como que eu vou sustentar toda a família, às vezes é uma pessoa que trabalha na casa. Então a gente tem que olhar essa educação financeira de uma forma global, não olhar só para o número, mas entender o comportamento daquela família, o que ela está inserida, né, qual a realidade que ela está inserida, e ter um olhar humanizado para essa família. Não falar cuidado porque elas são responsáveis. Não, tem todo um contexto inserido e é nesse sentido o meu trabalho, entender a pessoa, cuidar dessa pessoa para que ela possa cuidar melhor do dinheiro dela. Ou seja, ela fazendo um bom uso do dinheiro dela, com certeza essas situações, como nós falamos aqui no Brasil, esses perrengues que ela passa, esses perrengues financeiros, eles simplesmente deixam de existir porque ela está gerindo adequadamente o seu salário, mesmo sendo pouco. Sim, mas a gente não pode desconsiderar que um dos pilares mais importantes da educação financeira é que as pessoas aprendam a aumentar a renda. Porque se eu falo hoje que um salário mínimo, ele não consegue suprir a necessidade de uma família com 4 pessoas, eu preciso gerar condições para que essas pessoas se qualifiquem mais e busquem alternativas de complementação de renda. Porque a gente tira essa pessoa de uma situação em que ela depende muitas vezes de ajuda do governo ou de familiares para que ela possa ter uma autonomia maior de geração de renda. Mesmo mulheres que às vezes não trabalham, porque tem que ficar em casa por causa dos filhos, né? Algumas têm filhos especiais, precisam de atendimento mais próximo ali da mãe, mas que ela possa ter algum tipo de trabalho
que gere resultado para o mundo e que gere renda para ela também. Então, hoje eu tenho muitas alunas, mulheres, que trabalham de casa. Às vezes trabalham 3 horas por dia e ganham mais do que um salário mínimo, ajudando outras mulheres a fazer essa gestão familiar do dinheiro também. Então, a gente olhar para essa geração de renda com bastante carinho e bastante atenção. Você acha que essa necessidade gerou também a busca pela educação financeira? Inclusive, há um crescimento muito grande de educadores financeiros e você tem uma parcela na formação desses educadores, né? Desse crescimento explosivo. Sim, e antigamente as pessoas pensavam na educação financeira como sendo a planilha, o contador, o Excel, e não. Quando a gente traz, e eu fui pioneira para formar outros educadores, que não é sobre isso. Educação financeira é sobre a vida, né? É como eu faço minhas escolhas, são ações simples, mas que as pessoas não sabem como que faz isso, como que faz um planejamento. E aí começou a surgir esse movimento, que eu digo que por mais que tenhamos educadores financeiros, ainda é muito pouco. Se a gente for enxergar, tem muito mais pessoas ensinando a fazer maquiagem na internet do que a cuidar do dinheiro. Não que a maquiagem não seja importante, mas o dinheiro, todo mundo precisa cuidar do dinheiro. Nas escolas, inclusive eu ensino nas escolas também, o meu método já está em escola pública, privada, a gente forma professores, a gente está muito mais preocupado com a nota da prova, as pessoas no geral, do que preparar essa criança para lidar com o dinheiro. Mas no futuro, se ela for médica, advogada, dona da empresa, o que for, ela tem que cuidar do dinheiro. Então a gente precisa desse olhar em que qualquer pessoa, todas as pessoas precisam aprender a fazer essa gestão financeira e não só quem gosta de matemática ou quem gosta de números. A educação financeira é para todo mundo, não é só para especialistas em finanças. Como você ajuda na formação destes educadores financeiros? Como eles, de certa forma, vão ajudar no seu meio, né, com as pessoas que lhes procuram, ajudar as famílias a sair dessas dívidas? Tem uma regra? Como funciona? Então, nós temos educadores que trabalham em nichos diferentes, em mercados diferentes. Então, eu tenho aquele profissional que ele é focado em endividamento, então ele vai, através de palestras, treinamentos e até mesmo acompanhamento individualizado, ele vai acompanhar aquela família para montar uma estratégia para a quitação daquela dívida. E hoje, a forma de quitar a dívida que as pessoas têm, ela não é certa, porque é complicado mesmo, não é fácil você sair das dívidas. O mercado não criou formas para que as pessoas saiam do endividamento. Ele não facilita. O mercado criou formas, não. Ele é feito para as pessoas se endividarem mais. Então, hoje, se você está com uma dívida e você vai no banco, o banco te oferece um novo empréstimo. Aquele novo empréstimo, ele vem com mais juros, ele vem com mais parcela, e aquela dívida, a tendência é que ela não acabe nunca mesmo. Então, como educadores, nós vamos analisar a situação da família, o que a gente chama de capacidade de pagamento. Então, eu preciso saber quanto essa família tem realmente de capacidade para quitar uma dívida. Se ela não tiver, eu preciso prolongar essa dívida para eu ter tempo de levantar dinheiro. Seja uma renda extra, seja um aumento de salário. Eu preciso fazer dinheiro para conseguir quitar a dívida. Então, os educadores, eles atuam de uma forma muito individualizada, entendendo qual a realidade daquelas famílias. E interessante que não é só família de baixa renda. A gente tem muitas pessoas, né, que têm uma renda baixa, endividada, mas nós temos famílias com renda de 50 mil, 60 mil, médicos, empresários também endividados. Porque não é só a quantidade que ganha, é a forma de gerir esse dinheiro do planejamento feito, que muitas vezes, por um deslize ali, ele sai do controle. E aí vira uma bola de neve essa dívida. Então, hoje a gente atua muito especificamente na realidade daquela família, mais do que só uma planilha de planejamento que qualquer pessoa precisa aplicar. Não, a gente vai entender a realidade da família mesmo, por isso que é tão diferenciado.
E fazendo de forma diferenciada, família por família, necessidade por necessidade, cada um desses educadores financeiros, com certeza, tem a sua contribuição de responsabilidade e até mesmo impacto social, porque essas famílias vão melhorar sua condição e isso melhora o todo também, né? Com certeza. A gente costuma falar que quando você começa uma profissão nova, claro que você quer renda, quer faturar, mas depois que você começa a atender as famílias, o que elas falam, né, os depoimentos, eles acabam valendo mais do que o dinheiro, porque as pessoas falam, nossa, você salvou minha vida, você salvou minha família. Nós temos muitos relatos de casamentos restaurados por causa da mentoria financeira. Uau! Porque o casal, ele entra no endividamento e eles começam a brigar entre si para encontrar um culpado. Então, isso vai desgastando a relação, vai colocando, né? Não tem mais conversa. Quando a gente entra como o mentor ali de família, a gente começa a mostrar que eles precisam ser um time. Então, vamos fazer juntos um planejamento para resolver esse problema. E aí eles voltam a conversar, eles voltam a contribuir. E nós temos relatos, assim, de educadores falando, olha, eu já salvei 20 casamentos. E o único educador, né? Eles já foram 20 casamentos refeitos aqui por conta da mentoria. Então, a gente tem uma contribuição muito grande na sociedade mesmo, enquanto educador. E eles ficam amigos, né? Eles querem contar das vitórias, das viagens, do que eles fazem pós-mentoria, que antes era só para organizar o dinheiro, mas, na verdade, deu uma mudança na vida mesmo dessa pessoa. Na verdade, entrou com educação financeira e psicologia financeira para restaurar o casamento. A gente fala que nós não fazemos terapia, mas o trabalho é terapêutico. Porque é o momento que as pessoas falam, as pessoas choram. É muito comum durante o nosso processo de mentoria a pessoa vir, porque muitas vezes ela não conta para ninguém que ela tem aquela dívida. Eu já atendi, inclusive, homens que a esposa não sabia da dívida que existia, não sabia que estava perdendo o apartamento. Literalmente, o apartamento estava indo para leilão e ele não tinha coragem de falar para a esposa dele. Então, e um homem muito bem sucedido, que estudou faculdade, MBA. Então, tem uma coisa assim da vergonha quando você está com um problema financeiro que você não fala para o seu amigo, não fala para o familiar, Verdade. Às vezes não fala para o cônjuge. Então, a gente exerce esse papel muito terapêutico de ser um espaço em que a pessoa pode confiar. A gente tem um sigilo, né? Então, mesmo eu contando histórias, a gente nunca fala o nome da pessoa, Claro. a menos que ela queira, que algumas pessoas querem contar para servir de exemplo, né? Mas a gente mantém o sigilo para cuidar daquela pessoa, de verdade. Com certeza. Agora, para nós fecharmos com chave de ouro, você ministra esses cursos, essa formação, na verdade, online para todo mundo. Se as pessoas quiserem saber um pouco mais, aprender nesta oportunidade que você dá de conhecimento, como fazer? Vocês podem me encontrar na rede social. Meu canal no Instagram é @AlineSoaper, né? Soaper, mas escreve Soaper, tá escrito aí na televisão. No YouTube também tem muitos vídeos, muitas aulas que vocês podem consumir de forma gratuita. Dá para entrar lá, tanto para aplicar na própria vida, para assistir junto com o marido, assistir junto com a esposa, como para quem quer ter uma nova profissão. Então, a pessoa que quer descobrir se gosta dessa área, se quer trabalhar com essa área, pode entrar também nas minhas redes sociais e você vai entender como funciona. Hoje eu moro nos Estados Unidos. Eu comecei a trabalhar 10 anos atrás, né? Eu morava no Rio de Janeiro, morei a vida toda no Rio. Comecei o meu trabalho online e eu tenho alunos em 25 países. Quando eu dou aula ao vivo, às vezes tem um aluno no Japão assistindo aula de manhã e eu dando aula para eles à noite. Então, a gente tem alunos no Brasil todo e em outros países também. E o meu objetivo é melhorar a vida das pessoas através da educação financeira. Quando eu consigo ver uma família transformada, uma pessoa que virou educador, que agora tem uma outra fonte de renda, aí eu vi que estou cumprindo a minha missão aqui na Terra. E olha, a formação do profissional de educação financeira. Então, você não só vai trazer o benefício para a sua família, para a sua vida, mas também como educador e vai passar a ser a fonte de renda também desta pessoa que estudar.
que fizeram aí o Exatamente. curso. Aline, muito obrigada por estar conosco, sucesso para você e obrigada por estar aqui conosco no Mulher.com. Muito obrigada pelo convite e que todos aqui no próximo ano também busquem mais educação financeira para melhorar a vida. Uhul! A gente aceita. Obrigada. Gente, Obrigada. que delícia poder aí conversar com a Aline.